ele mede ali com a intenção de, sabendo quais são as suas medidas, guardá-las e protegê-las. A interpretação dada é: Deus protegerá Jerusalém. Deus enaltecerá Jerusalém. Vamos para a quarta visão. Estamos já no capítulo 3, versículos de 1 a 10. Nós encontramos a quarta visão, que vai falar-nos sobre a purificação do sumo sacerdote Josué. Quero destacar os versículos de 1 a 4, que diz assim: E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? E Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Qual é a leitura, qual é a interpretação que a gente faz de todos esses versículos, lendo de 1 ao 10? A interpretação é: Israel será limpo, Israel será restaurado pelo renovo. Renovo aqui é um dos nomes de Cristo, é um dos nomes do Messias. Veja, está se preparando o povo, o objetivo é preparar o povo para a vinda do Messias. Vamos para a quinta visão? Meu bem, por gentileza, você me consegue um pouco de água? A garganta está ficando um pouco inflamada. Ok? Muito bem. É a irmã Ângela. Ótimo. Vamos para a quinta visão. O que vemos na quinta visão? O candelabro de ouro. Encontramos lá no capítulo 4, versículo de 1 a 14. Quero destacar o versículo 2, que diz assim: E disse-me: O que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, e com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas. Obrigado, bem. Que estão no seu topo. Parece que a minha bateria está querendo ir embora. Está ficando fraca, ok. Mas vamos lá. Qual é a interpretação que é dada sobre isso? Veja o contexto do versículo que nós lemos. A pessoa que se encontra na condição do texto aqui, a gente percebe que a interpretação dada aqui é: o Espírito de Deus dará poder a Zorobabel e a Josué. Veja a condição de Josué ainda há pouco, e que lhe é dito: vestes finas, tira a iniquidade, tira o acusador, e serás revestido de poder do Espírito de Deus. Vamos para a sexta visão. O que vemos na sexta visão? Acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Um rolo que voava. O que era o rolo? Rolo, geralmente no Antigo Testamento e nas páginas do Novo Testamento, era uma compilação das Escrituras Sagradas da Bíblia. Um rolo que voava. E aqui eu quero destacar o versículo 3. Nesse versículo de 1 a 4 do capítulo 5, eu destaco o versículo 3. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo.
como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Você lendo os versículos lá, você vai perceber que está tratando de um pecado individual. E a interpretação dada é essa: o pecado individual será julgado. Vamos para a sétima visão. Sétima visão. O que é que nós vemos na sétima visão? Capítulo 5, versículos de 5 a 11. A sétima visão que nós percebemos lá é a mulher dentro do éfa. Éfa era uma medida para se medir coisas sólidas. Uma medida para sólido. E o que é que nós medir grãos, por exemplo, né? Trigo, etc. Destaco aqui os versículos de 6 a 9, nesse capítulo 5, que diz assim: E eu disse, o que é isto? E ele me respondeu, o anjo me respondeu, isto é um éfa que sai. Disse ainda, este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que levantando um talento de chumbo, e uma mulher que estava sentada no meio do éfa, ele disse, esta é a impiedade. E lançou a medida de chumbo dentro do éfa, e lançou sobre a boca deste peso de chumbo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que duas mulheres saíram voando, e trazia elas vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o éfa de entre o céu e a terra. Zacarias 5, versículos de 6 a 9. A gente percebe algo pesado sendo levado, saindo voando. Qual é a interpretação? O pecado pesado, o pecado nacional de toda a nação, ele será removido, será tirado. Veja que estamos falando de preparação para a vinda do Messias. Vamos para a oitava visão. Essa oitava visão, irmãos, ela tem dois aspectos. Vocês podem observar aí, tanto nos versículos, no capítulo 6, versículos de 1 a 8, que vai nos falar das 4 carruagens, como você pode observar aí ainda no capítulo 6, os versículos de 9 a 15, que vai nos falar a respeito da dupla coroação de Josué. Mas a respeito das 4 carruagens, quero destacar o versículo 1 do capítulo 6, já que essa abordagem é feita nos versículos de 1 a 8. Eu quero destacar apenas o versículo 1. E diz assim, e outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. Lendo os demais versículos, eu quero também destacar um pouco mais aqui a respeito dessas 4 carruagens. Não vou destacar apenas o versículo 1, vou destacar também o 4 e o 5, que diz assim, e respondi dizendo ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? E o anjo me respondeu, dizendo-me, estes 4 são os espíritos dos céus saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O espírito do Senhor saindo, veja, sai de monte de bronze. Se você for observar a leitura lá, eles tomam sentido norte, sentido sul, sentido oriente, sentido ocidente. E aí, saindo de onde estavam, de perante o Senhor de toda a terra. E ele sai nessas direções. Qual é a interpretação?
o julgamento de Deus sobre todas as nações. Mas quando vamos para o segundo aspecto dessa oitava visão, é oitava? Deixa eu ver, oitava visão, exatamente, né? O segundo aspecto dela, a gente vai perceber a dupla coroação de Josué. Observem que as coisas vão crescendo. Limpeza, julgamento, pecado individual tirado, pecado nacional tirado, né, com relação a Israel, né? A questão da limpeza, sacerdote e tal. Aqui, julgamento das nações. E aqui a gente vê a dupla coroação de Josué. Capítulo 6, versículos de 9 a 15. Quero destacar os versículos 11 e 12. Que diz assim: toma, digo, prata e ouro, e faze coroas. Não é coroa, é coroas. E põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Qual é a interpretação que fazemos dessa oitava visão? O texto aqui fala da chegada do renovo, se referindo, é um dos nomes de Cristo, renovo, e diz que ele dominará como rei e sacerdote. Dupla coroação. Rei e sacerdote. Aqui se encerra as 8 visões de Zacarias. Percebe-se, como dito, que elas tratam do primeiro advento do Messias, que aqui também é chamado de renovo. É porque ele está vindo que o povo deve estar se preparando. É porque ele está vindo que o povo deve sair da sua morosidade. É porque o Messias está vindo que o povo deve sair da sua letargia espiritual e deve se envolver com o trabalho, inclusive com o término da obra do templo que ele, o Messias, utilizará e o encherá com a sua glória. Isso poderia servir para nós cristãos, né, que estamos a serviço do Senhor, que temos uma obra a realizar aqui na terra, enquanto o Senhor não volta para buscar a sua igreja, e devemos ter cuidado, naturalmente, como a mensagem entregue por Zacarias, com a letargia, com a morosidade, com a inércia espiritual. O Senhor vem buscar o seu povo, mas enquanto ele não vem, tem muito trabalho para nós fazermos aqui. Amém? Mas vamos então agora para as 4 mensagens que são abordadas nos capítulos 7 e 8. Estamos caminhando, chegando à metade aí do caminho. No capítulo 7, dos versículos de 1 a 3, o que nós encontramos lá é que Cerezer e Regem-Meleque são enviados à casa de Deus pelo povo para que indaguem aos sacerdotes a respeito do costume do jejum do 5º mês. A gente lê no versículo 3 que diz assim: e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito durante tantos anos. A impressão que me passa é que aquele ritual de culto estava se tornando tedioso para o povo. Por isso que eles mandam Cerezer e Regem-Meleque indagar: vamos ter que continuar fazendo isso?
Ou seja, aquele ato de culto, aquele ritual de culto que fazia parte, o jejum do 5º mês, do 4º mês, do 6º mês, cada mês tinha um jejum. A impressão que me passa, irmãos, é que eles esperavam naturalmente dos sacerdotes e dos profetas uma resposta. Não, vamos acabar com isso, não precisa mais, fique tranquilo. Não, esse negócio de jejum já acabou. Que eles estariam livres de tal prática. Contudo, parece que a resposta que eles receberam nessas 4 mensagens não foi bem a que eles esperavam. Às vezes eu e você vamos até a casa de Deus, a casa de oração, e até achamos que uma coisa deve ser do modo como a gente quer, e às vezes os pensamentos de Deus são outros, a vontade dele é outra. No caso específico do povo aqui, mais uma vez, a coisa foi assim. Às vezes nós como crentes, alguns de nós, achamos de fato o trabalho do Senhor tedioso. Não queremos um culto que agrade nossa mente e nosso coração. O povo ali, pelo jeito, estava vivendo algo assim. E mandou perguntar. E esperaram dos profetas, né, dos sacerdotes, uma resposta. Mas vamos, já que são 4 mensagens, vamos à primeira mensagem. O que é que nós vemos como resposta a essa pergunta na primeira mensagem que Deus dá para Zacarias entregar? A primeira resposta está registrada nos versículos de 4 a 7 do capítulo 7. E o que é que nós encontramos ali? Uma repreensão ao ritualismo vazio. Uma repreensão ao culto sem dedicação, sem consagração, sem vontade de estar prestando. Veja o que diz o versículo 5 e 6. Fala a todo o povo desta terra e fala também aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes, quando pranteastes, no 5º mês e no 7º mês, durante 70 anos, período do cativeiro, porventura, foi para mim mesmo que vocês prantearam? Foi para mim mesmo que vocês jejuaram? Perceba que é Deus quem está falando isso. Eles mandaram uma resposta achando tédio, achando ruim. Poxa, a gente já vem fazendo isso há tanto tempo, a gente vai ter que continuar. A gente já voltou do cativeiro. Não estamos mais lá, vamos ter que continuar fazendo jejum? Aí Deus pergunta: durante esse tempo todo que vocês fizeram esse jejum, tanto no 5º, quanto no 6º, quanto no 7º mês, quanto no 4º mês, vocês jejuaram, foi para mim? Ou, prossegue o texto, quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Uma repreensão ao ritualismo vazio. Muito cuidado quando for fazer alguma coisa para o Senhor. Consagração, dedicação. Ele merece o melhor de nós. Segunda mensagem recebida por Zacarias nessa pergunta que mandaram fazer. Está registrada no capítulo 7, versículos de 8 a 14. E o que é que nós encontramos nesses versículos? Veja, se o primeiro foi uma repreensão pelo ritualismo vazio, a segunda mensagem foi: se lembrem do modo como vocês foram desobedientes. É uma recordação da desobediência do passado e das consequências que gerou. Quero destacar aqui para os irmãos o versículo de 9 a 11, nesse capítulo 7. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai verdadeiro juízo, mostrai piedade
e misericórdia cada um para com o seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um no seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, apesar de o Senhor ter enviado essa mensagem no passado por todos os seus profetas, o texto prossegue, eles, porém, não quiseram me escutar, deram-me de ombro rebelde por mim, ensurdeceram os seus ouvidos para que não me ouvissem. Eles mandaram perguntar uma coisa, esperando uma resposta. Vamos acabar. Para com o jejum. Não precisa mais. Acabou o cativeiro. Receberam duas mensagens até aqui. Uma repreensão pelo ritualismo vazio. Deus não quer culto sem dedicação. Deus não quer nada sem dedicação, sem coração. Mas também Ele... Olha, se lembre do seu passado. Se lembre do passado, como esta nação se voltou contra mim, como deu de ombros contra mim. Terceira mensagem enviada. A pergunta foi uma, com relação ao jejum. Duas mensagens já vimos até aqui. Terceira mensagem está registrada no capítulo 8, versículo 1 ao 17. E do que trata essa terceira mensagem? A restauração e a consolação de Israel. E aqui eu paro para fazer uma digressão aos irmãos dizendo, Deus quando chama a atenção do seu povo, Deus quando repreende o seu povo, Deus não o faz por ser um Deus perverso e porque quer castigar. Ele corrige, mas corrige porque ama, porque quer trazer o bem ao seu povo. E é isso que nós vamos encontrar na terceira mensagem. Depois da palavra de repreensão, depois da palavra de correção, depois de lembrar, olha, se lembra como os vossos pais agiram no passado e como responderam mal aos meus profetas. A terceira mensagem vai falar de consolo, de restauração. E aí eu quero destacar os versículos de 4 a 9 desse capítulo 8. Não vou ler até o 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. Olha que coisa linda. E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Acho linda a beleza. Olha que contundência da minha parte. Linda a beleza da sensibilidade do Senhor nesta fala. Olha que versículo. E se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, isso será maravilhoso também aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que coisa maravilhosa. É Deus na consonância com o seu povo. Ah, tá bom para você? Então tá bom para mim também. Você tá feliz com isso? Então eu também tô feliz com isso. Perceba que o quadro era de desolação, cidade destruída, sem perspectiva de futuro. Mas o Senhor está falando de um futuro feliz, de pessoas com idade avançada, vivendo, tendo longevidade, crianças brincando nas praças. Isso é sinônimo de qualidade de vida, de uma cidade feliz, em contraste do que estamos vivendo na pandemia hoje. Não é? O texto bíblico prossegue. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Tirá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem as vossas mãos. Olha a mensagem com relação ao Messias que vem. Esforcem as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas. Isso se referindo ao profeta Ageu recente.
capítulo 2, versículos 3 a 9, onde Ageu diz: a glória desta casa será maior do que a primeira. Aí, completando o texto, olhe como é que está escrito: esforcem as vossas mãos, vós que ouviste as palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos. Ageu, lembra? Lição de domingo passado. Para que o templo fosse edificado, esforcem as mãos, o Messias está vindo, eu vou resgatar, eu vou restaurar vocês. Terceira mensagem: restauração e consolo. Quarta e última mensagem. Quarta e última mensagem. Vocês lembram o que foi que provocou essas 4 mensagens? Lembram? Uma pergunta que mandaram fazer aos profetas e sacerdotes. Lembra? Que mandaram Cerezê e Regimelique. Lembra? E o jejum, como é? Para ou continua? Lembrem que era uma forma de cultuar a Deus também naquele tempo. Qual é a resposta que vem? O versículo está no 19 do capítulo 8. Olha qual é a resposta. Primeiro, eles fizeram uma pergunta. Acho fantástica a retórica de Deus. A retórica de Deus. A construção do argumento. Está ouvindo aí, meu doutor Tiago? Olha, o povo faz uma pergunta e ao invés dele responder diretamente a pergunta, ele analisa o que é que está por trás da pergunta para ir construindo o argumento para no final dar a resposta. O que é que estava por trás da pergunta? Ah, vocês estão tediosos, né? Insatisfeitos, angustiados, estão achando horrível, né? Você sabe por que é que vocês estão assim? Aí vem a primeira mensagem. Porque vocês estão... deixa eu dar uma olhadinha aqui. A memória já não é mais a mesma. Está anotando? Ritualismo vazio. Por isso que vocês estão assim. Segundo, lembre da desobediência do passado. Terceiro, se vocês se corrigirem, não se preocupem, vai haver restauração, consolação. Mas, já que vocês mandaram perguntar a respeito do jejum, lá vem a resposta. Olha, o jejum vai ser motivo de alegria. Vai ser motivo de satisfação. Veja o que diz o verso 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês, o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Será alegria. Meus irmãos, quando a gente está nessa dimensão espiritual de satisfação na presença de Deus, vivendo na presença do Senhor, tudo que a gente faz para Ele é motivo de festa e alegria. Não é tédio. A gente não fica imaginando, achando ruim. A gente não fica. A gente precisa se policiar quanto a isso. Viajar. Fazer o trabalho do Senhor. Ir para Juremal. É para você tedioso ou motivo de alegria? Como crente, você deve se policiar. Se é tédio ou se é alegria. Para o povo estava sendo tédio. E aqui a mensagem que vem é: diante da restauração que eu vou causar na vida de vocês, vai ser motivo de alegria. Não só do 5º mês, eles mandaram perguntar do 5º mês. Deus responde: olha, do 4º, do 7º, do 6º, do 10º, vai ser motivo de alegria. Estamos caminhando para o final do nosso estudo, porque já vamos aqui com 1 hora e 2 minutos de estudo.
Irmã Silvânia botou para quebrar no velhinho, viu? Pastor, o Zacarias, eu digo, não, Ageu ou Malaquias, não, Zacarias. Eu digo, ótimo, ainda bem, a gente está aqui para servir e servir com alegria, né? Obrigado, irmã Silvânia, pela oportunidade. E toda a diretoria da Escola Dominical também. Estamos chegando ao capítulo 9, versículo 14, os quais trazem consigo duas sentenças. A primeira sentença, ela se refere ao primeiro advento do Messias e a rejeição dele. Ele vem e é rejeitado. Jesus Cristo veio, eles estavam se preparando para receber o Messias, o Cristo. Isso está acontecendo cerca de 480 anos antes de Cristo chegar. Correto? Então eles estão se preparando para ele quando chegar, mas eles não recebem. Apesar da mensagem vir dizendo que o Messias vem pobre, montando num jumentinho, filho de jumenta. Está aqui no livro do profeta Zacarias, a gente vai ver isso já já. Mas eles não recebem assim. Eles não recebem o Messias. Eles queriam um Messias político, poderoso, que tirasse eles de debaixo do governo